Meu nome é Evelyn Milstedt, eu sou nutricionista e o tema de hoje é o que você precisa saber sobre a diabetes. Vamos entender primeiro o que é a diabetes. Ela é uma doença caracterizada por concentrações sanguíneas elevadas de açúcar no sangue, resultantes de defeitos na secreção de insulina, ação de insulina ou até mesmo em ambos os casos. Como é possível diagnosticar a diabetes? Através de um simples exame de sangue. E existem 4 tipos de diabetes. Diabetes tipo 1, diabetes tipo 2, pré-diabetes e diabetes gestacional. A diabetes tipo 1 representa de 5 a 10% de todos os casos diagnosticados de diabetes. Afeta normalmente crianças e adultos jovens, embora possa ocorrer em qualquer idade. Os indivíduos dependem do uso da insulina para evitar cetoacidose ou até mesmo óbito. Seus fatores de risco são genéticos, autoimunes e ambientais. Alguns sintomas da diabetes tipo 1 são sede, cansaço, aumento do apetite, urina em excesso e emagrecimento sem causa aparente. Já a diabetes tipo 2 representa de 90 a 95% de todos os casos diagnosticados de diabetes. Afeta indivíduos com idade superior a 30 anos, embora já encontramos casos com frequência em adultos jovens e crianças. Os indivíduos não dependem do uso da insulina, mas acabam fazendo uso para o controle adequado da glicemia. Seus fatores de risco são genéticos, ambientais, idade avançada, obesidade, sedentarismo e até mesmo a pré-diabetes. Alguns sintomas da diabetes tipo 2 são perda de peso, infecções frequentes, formigamento nos pés, visão turva embaçada, fome exagerada e má cicatrização das feridas. E a pré-diabetes? É basicamente um estágio antes do surgimento da diabetes. É quando os resultados dos testes de glicose em jejum estão acima do normal, mas não é considerado diabetes. Porém, o indivíduo deve ser monitorado rigorosamente. Seus fatores de risco acabam sendo praticamente os mesmos, como sobrepeso, sedentarismo, idade acima de 45 anos, histórico familiar de diabetes tipo 2, tabagismo, apneia do sono, diabetes gestacional, síndrome de ovários policísticos, hipertensão arterial e até mesmo colesterol elevado. E a diabetes gestacional representa 7% durante o período de gestação. Aparece durante o segundo ou terceiro trimestre da gravidez, pode acabar desencadeando complicações para os bebês. Por não conter açúcar, carnes em geral, queijos ou ovos podem ser consumidos à vontade pelos diabéticos? Não. Carne, ovos e queijos não contêm açúcar, mas possuem proteínas que em excesso também alteram a glicemia e acabam sobrecarregando os rins. Esses alimentos também têm gordura saturada e colesterol em excesso, que podem comprometer o sistema cardiovascular de quem tem diabetes e levar às complicações crônicas, como pressão alta, doença renal ou até mesmo doenças cardíacas. Pessoas diabéticas podem consumir frutas com alto valor energético? Sim. Frutas como açaí, uva, caqui, manga e banana nanica têm mais açúcar do que as outras frutas, o que não proíbe o consumo, mas a indicação é a necessidade de controlar o tamanho da porção a ser ingerida devido à grande quantidade de carboidratos que acabam aumentando a glicemia. As frutas contêm açúcar natural, mas prejudicam a saúde da pessoa que tem diabetes, desde que ela use em quantidades adequadas. Qual a diferença do açúcar mascavo e do açúcar refinado? Como o próprio nome já diz, o nosso açúcar de mesa passa por um processo de refinamento. O açúcar mascavo, por não passar pelo mesmo processo, acaba mantendo as vitaminas e os minerais da cana-de-açúcar. Apesar disso, a diferença calórica e de gramas de carboidratos são mínimas. Pessoas com diabetes podem sim consumir o açúcar mascavo, mas devem evitar, pois é igualmente absorvido e acaba elevando a glicemia a patamares similares ao açúcar comum. Para um diabético, a indicação é açúcar ou adoçante. A indicação de adoçantes é realizada para pacientes com patologias que restringem ou proíbem o consumo de açúcar, assim como a diabetes. Sendo assim, a melhor opção para o diabético, consumir adoçante.
Existem dois tipos de adoçantes, os naturais e os artificiais. Procure dessa forma utilizar sempre adoçantes à base de esteviosídeo, em quantidade moderada, sempre preferindo o sabor natural dos alimentos. O que muda na dieta de um diabético? Ele precisa consumir alimentos ricos em fibras, como pães, arroz, biscoitos integrais, leguminosas, queijos, coalhadas e iogurte sempre desnatado, alternar entre peixes, peito de frango e carne bovina magra, adicionar às refeições 2 colheres de sopa de aveia, preferir o consumo de alimentos diets até 3 porções por semana, dar preferência a saladas cruas, folhosas à vontade e fazer o fracionamento da dieta em 6 refeições ao dia, com intervalo de 3 em 3 horas. O que o diabético sem dúvida precisa evitar? Cereais refinados como pães, bolos, doces, biscoitos recheados, chocolate, refrigerantes, sucos prontos e sucos artificiais, evitar frituras, evitar bebidas alcoólicas e até mesmo evitar o jejum prolongado ou o excesso da alimentação. Aqui estão alguns exemplos de sintomas com uma situação de hipoglicemia, que é o açúcar baixo no sangue, que são suor frio, tremores, tonturas, mudança repentina de humor, fome, dor de cabeça, visão borrada, cansaço e palidez. Já outros sintomas de hiperglicemia, que é o açúcar alto no sangue, é boca seca, muita sede, urina no mundo, sonolência, xixi na cama e dor de barriga. Sempre atentar para os sintomas que está havendo no seu corpo de forma individual. E a forma de prevenir é exercícios físicos, ajudam a manter o controle dos níveis de açúcar e de gordura no sangue, evitar o fumo, a nicotina pode estreitar e restringir os vasos sanguíneos, ter uma boa alimentação, manter uma dieta equilibrada, evitando alimentos gordurosos, processados, controlar sempre a pressão arterial, evitando os riscos de derrame, manter sempre o peso normal, controlando o excesso de peso, que pode acabar elevando os riscos de altos níveis de açúcar no sangue e a pressão alta, e evitar o açúcar refinado, cristal ou mascavo, acabam aumentando rapidamente a glicemia. Eu gostaria de agradecer mais uma vez a oportunidade de poder estar compartilhando com vocês mais um pouquinho do conhecimento sobre diabetes. Espero que vocês tenham gostado e qualquer dúvida podem entrar em contato comigo.